Senhor tem me dado. E eu louvo a Deus pela vida do meu marido. E eu vim ministrando aqui domingo. Esses dias a Maria Vitória falou assim: eu quero tanto que o meu esposo seja um dia igual ao meu pai. Aquilo se alegrou no meu coração. Porque eu vejo que nós temos que ser exemplo. Nós temos que ser exemplo para os nossos filhos. Nós temos que ser exemplo. Então, assim, eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus porque ela tem visto que o pai dela é um servo de Deus. É um servo de Deus, um homem honrado na presença do Senhor Jesus. Então, assim, e o marido também exemplar. Porque, assim, eu posso dizer, né? Eu posso dizer. Então, assim, se eu falo que se os meus gêmeos for 1/3 do que meu marido é para mim, glórias a Deus. Então, assim, eu tenho que agradecer. Amém? Vamos levantar as mãos, abençoar o servo do Senhor. Amado Deus, querido Pai, nesse momento, Senhor Jesus, apresenta a vida do seu filho. Eu sei que ele já está na sua presença, meu Pai. Mas que nessa noite o Senhor venha, meu Pai, trazer ao nosso coração, que o Senhor venha revelar tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor tenha colocado no coração dele. O Espírito Santo, que o Senhor venha usar de maneira especial, meu Pai. Usa, Senhor Jesus, usa ele, meu Pai. Ó Senhor Jesus, que tudo aquilo, meu Pai, que ele venha trazer para nós, o inimigo não venha retorcer, meu Pai. Ó Senhor Jesus, que a sua palavra venha cair ao nosso coração, que a sua palavra venha cair e venha germinar, Senhor Jesus, e venha dar frutos ao nosso coração, meu Pai. É que eu te peço, Senhor, e já disse em nome de Jesus, amém? E eu agradeço já essa oportunidade e as palmas do Senhor. Paz seja convosco, igreja. Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Quantos têm motivo para dizer que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que até aqui Ele tem nos sustentado, nos guardado e mais do que nunca tem nos livrado e tem nos amado? Tome seu assento, por favor, em nome de Jesus, glorificando a Deus. Antes de eu iniciar esse tema, o segredo de permanecer, como permanecer encorajado quando você quer desistir, um tema realmente bastante forte. Eu conversava hoje com o pastor Almiro e ele disse: olha, é um tema realmente muito importante e a Bíblia está recheada de exemplos de pessoas que muitas vezes tentaram prosseguir e desistiram. E eu vou falar um pouquinho a respeito disso hoje, mas antes eu quero dar um testemunho. Como a minha esposa já disse aqui, no início do mês de abril, peguei uma dengue e ainda estou me recuperando, não estou 100%. Mas chegou por domingo que eu achei que a minha senha tinha chegado. Eu amanheci muito ruim mesmo. E aquela questão, muitas vezes, quando eu vou orar com alguém que está enfermo, isso aconteceu algumas vezes, quando eu orei pela minha mãe, pela avó Laura, pela minha sogra, e Deus falava assim: ore pela família porque eu vou recolher. Eu fiquei com medo de orar por mim. Eu disse: eu vou orar. E aí o Senhor falava no meu coração: meu servo, entenda alguma coisa que eu vou lhe dizer. Existem adversidades que é para nos ensinar. E naquele domingo que eu estava tão ruim, a minha filha Maria Vitória mandou mensagem, falou: pai, como é que você está? Maria Eduardo: pai, como é que você está? Minha esposa: como é que você está? Eu digo: eu estou bem, só que eu estava muito mal. Para não deixar elas preocupadas, eu disse: Senhor, é na sua misericórdia. E aí o Senhor me levou a um versículo que ele diz assim: louvai ao Senhor Jeová todo o tempo, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura eternamente. Eu agradeci a Deus, eu tinha uma melhorada, viajei, eu parei para almoçar na cidade de Ponta Grossa, não comi nada. Minha esposa está aí só tomando gatorade e água de coco, e eu disse: mas vamos lá, Deus tem algo lá. E como a minha esposa disse que pregou para minha sobrinha, eu estava sentado numa
umas cadeiras, eu estava no meu irmão de São Paulo, um amigo dele que era de São Paulo, que está morando em Santa Catarina, meu sobrinho, o pai do meu sobrinho, que é casado com a minha sobrinha, e eles começaram a falar a respeito de religião, e eles bebendo cerveja lá e dizendo, não, eu vou na igreja não faço isso não sei o que, minha religião é só Deus, e aquela conversada dele toda, eu sentado só ouvindo. Aí meu sobrinho falou assim, aí eles começaram a falar, o amigo do meu irmão falou assim, que a irmã dele é adventista e não come carne, não porco, não sei o que, e diz que a irmã dele vai na casa dele e fala que vai dar carne de porco só pela não ir. E eu sentado, meu sobrinho falou assim, tio, você quer ir na igreja, o que você tem a dizer? Falei, pronto, Satanás se levantou aí. Falei, vamos pregar para esse povo. E Deus, ele me usou falando o que era certo, o que é correto. Eu digo, olha, eles não estão tão errados, a Bíblia ensina isso, mas eu não vivo pela lei, não vivo a antiga aliança, eu vivo uma nova aliança, a aliança com Jesus Cristo. Mas aí para você explicar isso para um povo que não crê, é complicado. Mas eu louvo a Deus porque nós pregamos lá. Como se diz, a palavra foi lançada, a palavra foi jogada ao coração deles, e eu creio que um dia eles vão lembrar. Eu já ouvi alguém falar isso para mim, e vão lembrar desses servos humildes que lá estiveram. Vamos pregar então? Amém? Eu quero ler um texto base aqui, João capítulo 15, versículo 4, que diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós, como um ramo que não pode produzir fruto algum de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não permanecereis em mim. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Aquele que não permanecer em mim será cortado como um ramo, secará, e o tal recolherão e lançarão no fogo, onde arderá. Se vós permanecereis em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto meu Pai é glorificado, em que deu muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Assim como o Pai me amou também, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Amém? Eu quero falar algo desse texto, mas no final da mensagem, porque quando se fala do segredo dessa campanha, o segredo de não desistir, a gente tem visto que muitos cristãos eles têm enfrentado adversidades, lutas, provas, deserto, vale, eu não sei o nome que você agrega aquilo que você passa, mas muitos cristãos eles não sabem se eles continuam, se eles desistem, se eles persistem ou se eles insistem ou se eles desistem. A verdade é que quando eu comecei a olhar para esse texto, eu vi que o cristão ele tem duas metas. A sua caminhada é colocada de objetivo e metas. Eu sei que eu estava ouvindo a irmã Thalita dar o testemunho aqui. Para ela casar houve muitos obstáculos. Documentação, ver se o dinheiro vai dar, e talvez olhando, talvez passou pela cabeça, acho que eu vou parar com esse negócio, vou desistir disso. É muita coisa. E a vida nossa como cristão é dessa forma. O que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é que muitas vezes nós temos desistido por poucas coisas. Mesmo encorajado em não desistir, mesmo sabendo que Deus é na nossa vida, muitas vezes a gente vai para um lado que a prova, as dificuldades, as adversidades, a luta, o deserto, o vale, faz com que a gente pare e reflita, dizendo assim: olha, eu acho que não chego. Nós estamos vivendo um tempo pós-pandemia em que a gente viu quem estava firmado na rocha e quem não estava. Por que essas pessoas desistiram? Qual é o segredo para não desistir? Eu quero compartilhar com vocês hoje, e no final da mensagem eu vou dar 2 exemplos.
o segredo de não desistir e o segredo daqueles que desistiram. Deus nessa noite tem algo para falar com a tua igreja. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu poderia aqui pegar vários homens como exemplo, e eu quero aqui dar o exemplo de algumas pessoas, para mim terminar nesse texto que eu li. Eu poderia aqui ministrar sobre Josué. Josué nasceu escravo no Egito, 40 anos foi escravo, e ele viu tanto ele como o povo ser libertado através da liderança de Moisés. Mais 40 anos, Josué vai entrar na terra prometida. Josué viveu todo o tipo com aquele povo, vendo tudo aquilo que Moisés passou, tudo aquilo que Moisés viveu, tudo aquilo que Moisés vivenciou, tudo aquilo que Moisés sofreu. E quando Deus chama ele poderia ter dito para Deus: ó Senhor, não quero não, vou servir uma igreja, vou continuar nos cultos, vou continuar fazendo parte da mocidade, do grupo de louvor, mas liderar eu não quero, porque eu estou vendo o que o pastor Moisés passou. Eu não quero. Quando o povo criticava, dizendo assim: Josué, Deus falava tanto através de Moisés, mas não fala com você. Deus usava tanto Moisés e não usa você. Ele poderia ter desistido ou não? Ele poderia ter parado a sua caminhada? Poderia. Quando eles vão à terra de Canaã espiar a terra, 12 homens, cada um representando as tribos, volta ele e Caleb, e 10 dizendo assim: lá é bom, lá dá fruta, a terra é boa, mas tem problema, tem gigante, tem luta, tem prova, vamos parar aqui, vamos desistir. Aí Caleb e Josué dizem: não vou parar não, é promessa de Deus. Nós temos desistido tão facilmente porque os nossos filhos não querem vir para a igreja, porque o nosso marido não quer vir para a igreja, porque a nossa esposa não quer vir para a igreja, e nós desistimos porque alguém falou algo que não me agradou. E Josué dá a prova de que ele não desiste, porque o texto que a minha esposa leu aqui, Deus disse para ele: ó, seja um cara corajoso, se esforce, porque grandes coisas eu tenho na tua vida. Eu poderia aqui ministrar sobre Ana. Ana era uma mulher estéril. A Bíblia diz que a outra esposa de Eucana, Penina, dizia: Ana, você é amaldiçoada por Deus. Olha, hoje nós vamos subir para Siló, e eu, juntamente com Eucana, vamos oferecer sacrifício a Deus, porque eu tenho filhos para agradecer a Deus. Mas você não gera nada, você é oca, você é estéril. Ana poderia ter desistido. Diz: eu não vou servir mais a Deus, porque há anos eu venho orando, buscando de Deus, e Deus não me responde. Há anos eu tenho me colocado na presença de Deus e Deus não tem feito. Quantos de nós é assim? Senhor, ó, se o Senhor não responder nesse culto, eu não entro mais dentro dessa igreja. Nós estamos colocando Deus contra a parede, como se Deus precisasse de mim, de você. Nós precisamos dele. Ana poderia ter desistido e diz: olha, eu não quero. Eucana, pega Penina, os seus filhos, e vá para a igreja. Eu não vou. Eu não quero, eu sou amaldiçoada por Deus. Porque uma mulher estéril naquela época era vista pela sociedade como amaldiçoada por Deus, mas não era uma coisa sancionada por Deus. E ela poderia ter dito, mas não, ela fez ao contrário, ela persistiu, ela foi perseverante, ela foi orar, ela foi buscar, ela foi se dedicar, ela foi se esforçar, ela foi se colocar na presença de Deus, ela foi se humilhar. Porque muitas vezes a gente acha que o céu descer nós temos que subir. Não, nós temos que descer, nós temos que se humilhar, o céu descer. E ela diz: eu não vou desistir. Eu poderia aqui hoje falar também de Jó. Jó perdeu seus filhos e filhas, Jó perdeu todos os seus bens, Jó perdeu todo o seu rebanho.
Jó perdeu até, vista pelos seus amigos, a sua dignidade. Jó teve que enfrentar a incredulidade momentânea daquela sua esposa, dizendo: amaldiçoa esse Deus e morre. Jó tinha todos os motivos para desistir ou não? Mas qual é o segredo, irmão Silvio, de não desistir? Está na presença de Deus, confiar em Deus, acreditar no sobrenatural de Deus, ver pela fé e não pela vista que aquilo que você ainda não contemplou com teus olhos, espiritualmente vai acontecer. Isso se chama fé. Jó olhou para a situação dele, aí chegam os amigos dele e dizem: olha Jó, para você estar numa situação dessa, o teu pecado é muito grande, vai confessar. Jó poderia ter parado e olhado e dito: eu oferecia sacrifício para meus filhos antes mesmo deles pecarem. Eu estou na presença de Deus. Sabe o que Deus vai falar de Jó? Que ele é um cara irrepreensível. Sabe o que é isso? Um cara sem falha, um cara perfeito. Será que Deus tem falado isso de nós? Ah, Deus, eu vou desistir. Deus diz: não, meu filho, você é um cara perfeito, você não tem falhas, não desiste não. Não, eu vou parar, sabe por quê? Porque o que o irmão Silvio pregou não me agradou. Eu vou parar porque eu fui louvar aqui hoje e disse que eu louvei desafinado, como se nós estivéssemos fazendo algo para homem, para agradar o homem. Tudo que eu faço dentro do meu ministério é para agradar aquele que me resgatou das trevas, aquele que olhou de um modo diferente para mim e disse: meu servo, não desista. Irmão Silvio, presbítero irmão Silvio, deixa eu te fazer uma pergunta. Você nunca pensou em desistir? Você nunca pensou em chutar o balde? Já. Eu sou humano. Eu já pensei em desistir. Eu não sou forte o tempo todo. Não é porque eu sou presbítero que eu não tenho minhas fraquezas. Eu tenho, eu sou humano. Mas quando eu olho para a mensagem da cruz, quando eu olho para aquele que colocou a mão sobre mim e disse: não desiste não, meu servo, o que eu tenho para te oferecer o mundo não tem. O que Deus tem para oferecer para você, o mundo inteiro não vai conseguir te oferecer. Eu poderia nessa noite aqui falar de Jeremias. Eita, Jeremias, pensa num cara que foi olhado pelo seu próprio povo como um traidor, foi espancado, foi preso. Por quê? Porque profetizava sobre Deus. Aí as pessoas olhavam e diziam: você é um profeta chorão. E ele chorava porque ele sabia que aquilo que ele estava profetizando ia acontecer, porque não era dele, era de Deus. Quando Deus o chama, ele fala assim: olha Senhor, eu não sei nem falar, eu sou um menino. Em outras palavras, olha, eu não sei se eu vou ter competência para fazer aquilo que o Senhor quer, acho que eu posso até desistir. Ele disse: não, eu que vou te capacitar. Você vai ser espancado, você vai ser preso. E por mais que doía no coração de Jeremias, vendo a destruição de Jerusalém, foi aquilo que ele profetizou. Jeremias poderia ter desistido, porque ele está pregando, e ninguém está nem aí. Ele para Deus resolve, esse povo não tem jeito não. Mas qual é o segredo de não desistir, irmão Silvio? Mesmo a gente, quando está encorajado, a gente quer desistir. É fazer como Jeremias: confiança em Deus, confiar em Deus. Eu poderia aqui falar de Neemias nessa noite. Entenda uma coisa: Neemias pegou ou aceitou um grande desafio. Qual, irmão Silvio? Reconstruir os muros de Jerusalém.
Neemias vai chegar em Jerusalém, ele vai pegar uma igreja desacreditada. Ele vai pegar uma igreja morta, fria. Ele vai pegar uma igreja que não está mais confiando em Deus. Neemias vai chegar em Jerusalém e vai pegar uma igreja dispersa, uma igreja acomodada. E ele tem que começar a passar àquelas pessoas a confiança a qual Deus passou a ele para reconstruir as muralhas. Colocar ânimo numa igreja que está parada, numa igreja que desistiu, numa igreja que olhou para aqueles muros caídos, aquelas pedras queimadas, que um dia teve história, que um dia teve graça de Deus, e colocar na cabeça da igreja dizendo: vamos reconstruir, vamos nos levantar, vamos trabalhar, porque Deus é conosco, vamos agir, vamos mudar a situação. Colocar confiança numa igreja que não acredita nem nela mesma. Colocar confiança numa igreja que está despreparada porque acostumou ver Nabucodonosor vir e tomar e saquear a cidade. Eu fico imaginando, voltando lá em Jeremias, quando Jeremias começa a pregar para o povo, diz: vocês estão cativos, mas vocês vão sair. Se volta a Deus, se coloca na presença de Deus. Não, eu não quero mais pregar, não quero mais louvar, os meus instrumentos estão tudo ali, pendurado. E entenda que na Babilônia não é lugar de promessa, lugar de promessa é em Jerusalém. Aí Neemias chega e diz: gente, olha, eu estou com vontade, eu quero trabalhar com a igreja, vamos nos colocar de pé e vamos reconstruir esses muros. A igreja vai. Mas também nessa noite eu poderia falar de Paulo. Paulo, seu ministério como missionário foi lindo, brilhante. Construiu igreja, estabeleceu igreja, formou discípulos, formou obreiros. Ainda que alguns obreiros vai abandonar ele, Paulo, por onde pregava, ele arrumava um batalhão de inimigo. Muitas vezes ele saía fugido, muitas vezes ele era lançado fora da cidade, foi preso, foi espancado, mas não desistiu. E aí aquilo que eu e você passamos, nós quer desistir. Aquilo que nós vivemos o dia a dia, nós quer parar, nós não quer fazer mais. Aí você vê um homem estabelecendo igreja, formando obreiros, apanhando, sendo preso, sendo humilhado, sendo até correndo para não ser assassinado, mas olhando para trás e dizendo assim: Cristo me chamou, vou permanecer em Cristo. Eu posso até morrer, mas morrer para mim é lucro, porque tudo que eu pude viver com Deus eu vivi, tudo que eu pude viver com Cristo eu vivi. Mas hoje uma pequena dor de cabeça quer fazer a gente desistir de Deus. Hoje, porque os meus filhos brigou comigo, meu esposo disse que não quer vir mais para a igreja, faz eu desistir, faz eu parar. E qual é o segredo? Vamos descobrir. E aqui eu poderia falar de Jesus, o maior exemplo de como não desistir. Jesus foi preso, caluniado, açoitado, pregado numa cruz com um prego de 15 a 17 centímetros, furado. Teve vontade de desistir? Teve. Disse: Pai, se for possível, pacificar-se adiante. Mas ao mesmo tempo ele olha e diz: eu não fui chamado para isso, para desistir. Pai, faça a sua vontade. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Por muito menos nós desistimos. Outrora vocês viram aqui pessoas que pregavam, cantavam e diziam que Jesus era bom. Hoje está lá fora porque desistiram.
estão lá fora, não é porque não tem ninguém pregando para eles, é porque as provas, as lutas, as adversidades foram maiores, e eles não suportaram, porque Jesus disse: se vocês quiserem seguir, pega a tua cruz aí, carregue ela. Só que a cruz foi pesando, abandonaram a cruz, abandonaram a Cristo. Interessante que quando eu vou chegar nesse texto, e o tempo da campanha, o segredo para não desistir. Eu poderia, de todos esses homens e Ana que eu citei aqui, poderiam ter dito para Josué: Josué, desista, pare com esse povo só sabe te criticar, esse povo só sabe murmurar, desista, não vai ser líder não. E Josué: é promessa de Deus, se é promessa de Deus eu não posso desistir. Ana, você está embriagada a uma hora dessa? Não, eu estou cheio da presença do Espírito de Deus. Jó, amaldiçoa esse Deus aí, ó, e morre. Jó, vai confessar os seus pecados, que deve ser grande pela enfermidade que você está, Jó. Você fala como uma louca, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim prevalecerá sobre essa terra. Jeremias, para de pregar para esse povo incrédulo, que não crê no que você está pregando. Vai fazer a função que era para você estar fazendo de sacerdote, e não de profeta. Deus me chamou para ser profeta, então eu vou usar aquilo que Ele me chamou para mim ser. Ele disse que vai me capacitar, Ele me levantou para isso. Eu sou profeta e vou profetizar. Ouça o povo, não ouça o povo. Não vou desistir, não vou parar. Neemias, desce aqui, que nós queremos falar com você a respeito dessa obra que você está fazendo aí. Não posso parar. Não vou descer onde vocês querem, porque eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Não vou desistir da minha obra que Deus me deu, que Deus me concedeu, que Deus pediu para mim fazer. Vocês querem reclamar, vocês querem murmurar, vocês não querem vir para a igreja, é problema de vocês. Eu vou lá para adorar, eu vou lá para exaltar o nome dele. Tem um louvor que diz assim: se você não quer adorar, deixa eu adorar. Paulo, nós estamos presos. Paulo, nós apanhamos mais que mala velha. Paulo, nós estamos acorrentados as mãos e o pé. Vamos desistir? Silas, você pode desistir, mas eu vou louvar a Deus, eu vou glorificar o nome dele, eu vou exaltar ele. Mas olha a nossa situação, Paulo. Não importa, ele é grande. Não importa o que eu estou vivendo aqui. Ele não me chamou para ficar amarrado, Ele não me chamou para ficar calado, Ele me chamou para pregar, e eu vou pregar. Ouça aqui os presos, ouça aqui os soldados, eu não sei quem vai ouvir, mas eu vou engrandecer o nome dele. Então vamos louvar. Mas nessa situação, Paulo, porque louvar Silas no momento de abundância, no momento em que não tem prova, não tem luta, é fácil, Silas. Eu quero ver agora, com a mão algemada, os pés algemados, sabendo que amanhã nós podemos morrer. Então, enquanto nós estamos vivos, Silas, vamos louvar? Vamos dizer que Ele é maravilhoso? Vamos dizer que Ele é o nosso Deus? E quem sabe Ele faz um milagre? Então vamos louvar Paulo. A gente vai morrer, não sei, mas que nós vamos louvar, nós vamos. Igreja, deixa eu falar algo para você. Eu não sei se você vai desistir, se você vai parar. E eu não vou. Eu vou continuar louvando Ele. Eu vou continuar pregando sobre Ele.
eu vou continuar a falar do amor dele. Olharam para Jesus e disse: Jesus, tenha compaixão de ti, você não vai morrer não. Para trás de mim, Satanás, você é um tropeço nas coisas de Deus. Quando Jesus disse naquela cruz: Pai, eu vou entregar o meu espírito, está tudo consumado. O diabo olhou e disse: desistiu, parou. Só que ele esqueceu que lá no templo o véu se rasgava de cima para baixo. E Deus está dizendo: Jesus, nosso projeto deu certo. Jesus, aquele que você veio fazer, meu filho, ó, louvado seja o nosso nome. Jesus tinha todos os motivos para desistir. Deus falou assim: filho, você vai na terra, mas vão te bater, vão cuspir na tua cara, vão colocar uma coroa de espinho, vão furar tua mão e teus pés, vão te caluniar, vão dizer que você é doido, vão dizer que você é demônio expulsando o demônio. Mas não desista, meu filho. Diziam que ele era um hipócrita, diziam que ele era falso, e ele tinha um alvo. O diabo querendo destruí-lo. Quando ele está lá naquele Getsemane, aprenda isso, igreja. Quando ele está lá naquele Getsemane, que os soldados chegam para prender ele não está preparado naquele momento ali, ele já estava se preparando há muito tempo. Ele se preparou lá naquele deserto quando o diabo foi tentar ele. Ele se preparou quando tentaram jogar ele em precipício abaixo, quando tentaram apedrejá-lo. Quando o soldado chega no Getsemane e diz, ele diz: quem estão procurando? Ele diz: Jesus o Nazareno. Ele diz: sou eu. Quem procura? Jesus, sou eu. Nós vamos te prender. Pode prender, eu estou preparado. Eu não vou desistir. Pedro pega a espada, corta a orelha de Malco, vamos guerrear Jesus. Ele diz: não é assim. Eu não vou desistir. Sabe por que eu não vou desistir? Porque eu me preparei, eu estou preparado. Vão me bater, vão me açoitar, vão me furar as costas, vão me pendurar no madeiro, vou como ovelha muda. Sabe por que eu não vou desistir? Porque lá embaixo existe uma igreja chamada Comunidade Evangélica Deus Vivo, a qual eu vou dar a minha vida. É por eles que eu não vou desistir. É por eles que eu não vou abrir mão daquilo que Deus me chamou para fazer, que é morrer nessa cruz. Quando o diabo estava achando que tinha vencido Jesus, o véu estava se rasgando no templo, e Deus estava dizendo: agora o acesso está livre, vocês podem falar diretamente com o Pai. Jesus não sobe para o céu, ele desce no inferno para dizer para o diabo: olha, antes de subir para o céu, eu preciso deixar o pecado da humanidade aqui, porque é daqui que sai. Agora me dá a chave desse troço aqui, porque só vai sair algo daqui se eu autorizar. E tchau, muito obrigado. E aí, irmão Silvio, qual é o segredo de não desistir? Eu quero, para me encerrar, eu quero falar primeiramente daquele que as pessoas desistem. João, coloca para mim aqui João capítulo 6, versículo 60. Esse aqui é o motivo que as pessoas desistem. E talvez você conhece muitos que desistiram. Muitos, depois dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: dura esse discurso, quem pode ouvir? O que eu vou falar aqui, eu falo com muito temor no meu coração. Deus tem usado homens e mulheres nesse altar para proclamar a tua palavra. Só que muitas vezes as pessoas têm olhado porque é pregado, porque Deus tem falado, e têm achado que a palavra é muito dura, e elas saem e não querem voltar. Porque o dia que a palavra ela não me confrontar, não é o pregador que me confronta, é a palavra de Deus que me confronta. Não é o pregador que tem que dizer o que eu tenho que fazer ou não, é a palavra que me ensina o que eu tenho que fazer ou não. Então, se eu entro dentro da igreja, e aí eu falo geral, não estou falando só da Deus
e não consigo ser confrontado pelo que eu ouço da palavra de Deus, eu vou embora, porque eu não quero ser confrontado. A palavra é muito dura. Os discípulos, a multidão que ouvia Jesus, disse: é muito duro o que ele está dizendo. Ele está dizendo que é o pão da vida, ele está dizendo que nós temos que se alimentar dele. Esse homem é louco. Para entrar no reino de Deus, Jesus está ensinando. Ele disse: não, é muito duro isso, nós não queremos ouvir isso. Você veio aqui para ouvir o irmão Silva, ou você veio aqui para ouvir Deus? Você veio aqui para ouvir algo que te massageia o ego, ou você quer ser confrontado com o que diz a palavra de Deus e tentar mudar? Aí eu desisto, pastora Neuza, porque é muito forte o que é pregado. Irmão, você não pode beber. Não, mas eu gosto de beber. Irmão, você não, mas eu gosto. A palavra me confronta. O pregador falou, o pregador me conhece, o pregador já me viu, conhece meu passado, ele está pregando porque ele sabe que eu sou assim. Não, é isso aqui que confronta. Quem muda é o Espírito Santo, quem remove é o Espírito Santo, mas é a palavra que me ensina, é a palavra que me muda, que me molda, é a palavra que vai fazer eu ser um cristão para não desistir. Porque eu só desisto quando a palavra não entra no meu coração e eu acho que é um confronto. E Deus tem usado homens e mulheres desse altar para me ensinar a ensinar você. Mas eu não quero aprender, porque isso não serve para mim, isso serve para a irmã Simone. E qual é o segredo para não desistir, irmão Silvio? João, vamos lá, João 15, 3, primeiramente, para me encerrar. Vós já está limpo pela palavra que eu tenho falado. Primeiramente, pode colocar o quadro. A palavra que Jesus tem falado já me torna limpo. Então eu não posso desistir, porque quando eu aceito a palavra e a palavra me confronta e eu resolvo mudar, ou irmão Silvio, você está no adultério, a palavra ensina isso, saia do adultério. Eu saio do adultério, eu estou limpo pela palavra. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós não estiveres em mim. Coloca o 5. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada pode fazer. Coloca o 7 agora. Aqui está o segredo. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo que quiserem e vos será feito. Em outras palavras, se eu permanecer em Cristo, eu não desisto. Porque se eu permaneço em Cristo, Ele diz que Ele permanece em mim. Se Ele permanece em mim e eu estou limpo pela palavra, não tem como eu desistir, não tem como eu parar, não tem como eu abandonar o barco, pular do barco. Quem está limpo pela palavra? Quer permanecer em Cristo? Quer que Cristo permaneça em você? O segredo é esse: permanecer nele, confiar nele. Nos últimos tempos Deus tem falado com a sua igreja, Deus tem se manifestado no meio da sua igreja. Muitas vezes a gente acha que avivamento é só falar em línguas estranhas, pular no pé, só virar piruleiro. Avivamento é transformação, mudança de comportamento, de postura. Se a palavra está em mim, eu estou limpo. Se eu permanecer em Cristo, Ele vai permanecer em mim, e aí eu não vou desistir. Pode vir adversidade, luta, prova, deserto, eu não sei o nome que você dá, mas uma coisa eu sei, a vitória é certa, porque não tem como eu não vencer se Cristo está em mim. Não tem como você não vencer se Cristo está em você. O segredo é esse: permaneça em Cristo, independente do que você viva, independente do que você passe, independente do que falem para você, independente do que te acusem, não desista. Permaneça em Cristo. Se coloca de pé. Quero chamá-los aqui na frente. Dá para colocar um fundo para nós orar? Venham aqui na frente em nome de Jesus.
É o início da campanha, mas eu sei que Deus ainda vai usar a pastora Neuza, a irmã cooperadora Simone, o presbítero Juliano, e espero ter contribuído um pouquinho naquilo que Deus falou no meu coração, para que você possa permanecer em Cristo. Amado Deus, querido Pai, Pai nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, eis que diante de Ti eu apresento a Tua igreja, que cada dia mais eles venham permanecer na Tua presença, viver o essencial.